Salve, salve, meus amigos! Eu sou o Diego e hoje eu trago o resumo dos episódios 1 ao 3 de Undead Unlock. Então já deixa aquele like que ajuda demais e vamos pro anime! Uma garota acabou de terminar sua série de mangá de romance favorita, mas como não serão mais lançadas volumes e a série foi cancelada, ela decide que este é um momento tão bom quanto qualquer outro para tirar a própria vida. No entanto, antes que ela possa se lançar ao além, um cara chama sua atenção. Ele diz a ela que o que está fazendo é realmente perigoso. Ela acredita que ele está tentando impedi-la de saltar para a morte. Então ela saca uma faca e o ameaça para que se afaste, pois ela precisa morrer. Ela também diz que se ele se aproximar, contrairá uma doença mortal que certamente o matará. Mas enquanto ela diz tudo isso apontando a faca para ele, o cara simplesmente avança em direção à faca. A garota grita porque não queria matar ninguém antes de morrer, mas o cara a agarra e diz que os jovens de hoje não sabem mais como fazer as coisas, e diz que se ela vai pular de uma ponte, precisa fazer um salto mortal. Ele então a levanta pelo pescoço e a coloca do outro lado da ponte, para alguém que acabou de ser esfaqueada e parece estar muito vivo, e pergunta qual seria a doença mortal, se seria como morte instantânea ou desmembramento espontâneo. No entanto, era algo muito pior. O cara de repente cai e um trem o esmaga completamente. A garota fica lá e chora porque mais uma vez arrastou alguém para a morte, já que demorou muito para acabar com a própria vida. No entanto, enquanto ela ainda chora, a cabeça do cara rola até ela e de alguma forma ainda está viva. Ele diz que finalmente entendeu o que ela quis dizer com doença mortal, enquanto repara seu corpo e se regenera completamente. No entanto, as roupas não fazem parte do pacote, o que assusta a garota, e ela o soca nas partes baixas. Mas ela foge dele, pensando que ele é um zumbi. Porém, ele não quer deixá-la ir embora e a agarra, dizendo que não é um zumbi, mas sim um morto-vivo. Ele ouve a garota mencionar que sua doença era a falta de sorte, então ele quer fazer algumas perguntas sobre isso. No entanto, logo depois, a polícia começa a se aproximar do local devido a relatos de um cara esmagado por um trem. Carregando a garota que está gritando, ele usa seu sangue como botas de foguete e se lança no céu. Mais tarde, ele dá uma explicação de como estava voando com seu sangue e diz a ela que regenerou suas pernas em alta velocidade e as lançou para usar o impulso para voar. Mas ela não está prestando atenção porque está tentando escapar. No entanto, ele não a trouxe até ali apenas para deixá-la ir embora. Então ele a segura pelos pés e diz que ainda tem algumas perguntas a fazer. Ela tem medo de que sua falta de sorte seja acionada novamente se ele continuar tocando, mas é uma longa queda se ele a soltar. Ela diz que está tudo bem, pois estava planejando morrer de qualquer maneira. No entanto, depois de um breve passeio no carrossel, ela está com muito medo para continuar e promete contar tudo o que sabe sobre a falta de sorte. Ela explica que quando tinha 8 anos, seus pais estavam prestes a fazer uma viagem de negócios juntos e disseram que ficariam fora por uma semana. Então ela se despediu deles com abraços e beijos, mas uma hora depois o avião explodiu. A partir desse dia, qualquer pessoa que tocasse diretamente em sua pele se machucaria de alguma forma. Então ela começou a se vestir para cobrir o máximo possível. Depois de dizer isso, o cara aproveita a oportunidade para deslizar a mão sobre sua camisa para ter contato direto com sua pele, para testar os efeitos da falta de sorte. E de fato, algo acontece. De alguma forma, um avião cheio de bananas cai em cima dele. A garota aproveita a oportunidade para escapar, enquanto ele ainda está se regenerando, mas escorrega em uma banana e cai do prédio. Enquanto cai, ela não consegue acreditar que sua vida vai acabar por causa de uma banana. Ela não teve a chance de fazer nada divertido ou interessante e nunca se apaixonou. Então ela não pode morrer ainda. Felizmente, o cara não planeja deixá-la morrer tão facilmente e voa até ela com sua propulsão de carne e finca o osso na parede para diminuir a queda. O cara diz a ela que não pretende deixá-la ir tão facilmente, já que finalmente encontrou alguém que pode ser capaz de acabar com sua vida absurdamente longa. Se ele descobrir o que faz a falta de sorte dela funcionar, talvez
possa usar isso para criar a maior onda de falta de sorte que ela já viu, e talvez possa realmente matá-lo de uma vez por todas. Agora ele planeja levá-la para seu esconderijo. Enquanto isso, algumas pessoas de terno estão observando o voar e receberam a ordem de capturar a garota depois de confirmarem suas habilidades. No esconderijo, eles ainda não se apresentaram um ao outro, mas o cara se chama Andy e a garota se chama Fuko. Andy planeja testar a duração da falta de sorte de Fuko, a tocando por mais tempo e em várias partes. Então ele pede para ela tirar todas as suas roupas para maximizar a falta de sorte. Surpreendentemente, Fuko foge, pois ela pode tolerar que ele a toque para se matar, mas não está mentalmente preparada para se despir para ele. Ele a persegue e diz que isso só está acontecendo porque ela não explicou completamente sua habilidade para ele, mas ela simplesmente não quer contar a ele. Enquanto foge, sua jaqueta fica presa em um gancho e acaba revelando que ela tem cabelos longos como a Rapunzel. Ela não pode evitar isso, já que qualquer pessoa que tente cortar seu cabelo acaba morrendo por causa de sua habilidade. Ouvindo isso, Andy segura o queixo dela e tira uma bolsa com tesouras. Começando a cortar o cabelo dela, ela fica preocupada, já que sua falta de sorte a ativará assim que ele a soltar, mas ele diz que ficará bem. Ela pergunta se ele já trabalhou cortando o cabelo, e ele diz que sim, há muito tempo. Ele termina o corte de cabelo, e ela fica realmente feliz com o resultado. No entanto, agora que o corte de cabelo está feito e ele assegurou por 15 minutos, algo grande deve estar acontecendo. Poucos segundos depois, a cabeça de Andy é cortada, mas não por causa de um desastre natural, mas sim por causa do grupo de terno que vieram para capturar Fuko e estavam preparados com uma cápsula para impedir que Andy se regenerasse. Fuko estava prestes a pedir para deixá-lo ir, porque ela acreditava que eles vieram resgatá-la, mas ela não poderia estar mais errada. Eles estão lá apenas para capturá-los. Eles são uma organização destinada a manter pessoas com poderes estranhos como Andy e Fuko sob controle, e Fuko estava no topo da lista de prioridades. Seu poder suga a sorte de qualquer pessoa que a toque. No entanto, uma camada de roupas pode evitar esse efeito. Seus poderes são perigosos, e o pior é que eles não têm outras aplicações além de matar pessoas, o que eles acreditam que Andy estava tentando fazer. No entanto, Fuko os corrige e diz que a única pessoa que Andy queria matar era ele mesmo. O líder do grupo fica irritado e diz a ela para calar a boca, pois ele poderia matá-la de qualquer maneira, já que seu poder é realmente perigoso. Mas ela continua a falar e agradece a Andy por tocá-la sem medo e por ser relativamente gentil com ela. Nesse momento, a falta de sorte de Andy ao tocá-la antes entra em ação e atinge a cabeça dele, bem como o cara que segurava a cápsula que cai em um buraco. Andy agora está livre para regenerar seu corpo e fazer o que quiser. O líder diz aos outros para não entrarem em pânico, e mesmo que não possam matá-lo diretamente, eles ainda podem cortá-lo em pedacinhos e possivelmente selá-lo novamente. Afinal, eles acreditam que Andy é um amador quando se trata de lutar. No entanto, eles estão errados. Embora Andy seja um amador agora, ele revela que reprimiu algumas memórias para economizar espaço em sua mente. Quando tira o pedaço de ferro da sua testa, ele regenera e se lembra dessas memórias, recuperando 100 anos de experiência em lutas. E com todo esse conhecimento e um corpo imortal, ninguém poderá sonhar em vencê-lo. Os capangas conseguem causar algum dano considerável em Andy, mas ele facilmente os mata. Depois disso, ele bloqueia as memórias novamente, porque sua cabeça estava começando a sobrecarregar. O sujeito de terno percebe que Andy o supera em todos os aspectos em uma luta. Então ele recorre a medidas mais desonestas e ameaça matar Fuko se Andy não cortar sua própria cabeça e jogá-la sem regenerar. Andy está desapontado por não poder mais lutar contra o cara, mas se a vida de Fuko estiver em risco, ele não tem escolha a não ser obedecê-lo. Fuko diz a ele para desistir dela e fugir, pois é melhor se ela morrer, já que feriu tantas pessoas com seus poderes. No entanto, Andy não se importa com a opinião dela e decide salvar sua vida, mesmo que isso leve a algum laboratório estranho. Fuko fica tocada por ele estar disposto a arriscar sua liberdade por ela, apesar de tê-la conhecido em pouco tempo. Então ela decide dar a ele o que ele quer,
Ela sabe como acionar o pior resultado da falta de sorte, e para fazer isso, ela se liberta de seu captor e pula no ar para beijar a cabeça de Andy. Quando ela cai no chão, Andy percebe o que ela fez e segura o cara de terno no lugar e diz a Fuko para sair dali rapidamente enquanto espera pelo que está prestes a acontecer. Com um grande sorriso no rosto, ele vê um grande meteoro cair do céu e atinge o prédio, explodindo com Andy e o cara de terno. Com o esconderijo de Andy destruído, Fuko fica triste achando que Andy pode ter ido embora para sempre desta vez. No entanto, ele sai dos escombros, faltando alguns dentes, e com uma espada no peito, e agradece a ela pela ajuda. Ela finalmente se apresenta como Fuko e pergunta o nome dele, mas ele não se lembra, pois isso fazia parte das memórias reprimidas. Como não quer que ele fique por aí sem um nome, Fuko sugere Andy como nome para ele, e ele concorda. Andy comenta como o único beijo causou todo esse dano, afirmando que provavelmente eles terão grandes aventuras juntos. Ao ouvir isso, Fuko volta a correr. E isso, meus amigos, marcou o fim do primeiro episódio. Obrigado por assistir e até a próxima! Fuko sempre sentiu que merecia morrer, afinal causou muitas mortes e destruição com sua habilidade ao longo dos anos. Mas depois de conhecer Andy, ela sentiu que finalmente tinha encontrado alguém com quem poderia conviver, sem se preocupar em matá-lo. No entanto, agora ela está começando a se arrepender de estar perto dele. Andy a pressiona contra a parede e mais uma vez pede para tentar algo mais extremo, porque isso provavelmente provocará o azar da maneira mais espetacular possível. Mas sua teoria falha, pois não levou em conta os sentimentos de Fuko, que está tentando encontrar algo para dizer antes que Andy termine seus alongamentos. Antes que Andy possa avançar, Fuko fala que o azar está relacionado à simpatia, ou seja, quanto mais ela gosta da pessoa, pior será o azar. Além de Andy e seus pais, Fuko também beijou seu avô, a quem ela tinha muito medo, e tudo que aconteceu foi que ele quebrou o tornozelo. Ele acabou morrendo 3 anos depois, mas isso não foi suficiente para relacionar sua morte ao azar. Isso prova que quanto mais ela gosta da pessoa, pior é o azar. Com base nisso, se Andy tentar algo com ela naquele momento, ela o odiará para sempre, e ele só conseguirá mortes medianas. Isso faz sentido para Andy, e a nova informação muda seus planos originais. Ele diz que não pode deixá-la morrer por enquanto, e pede a ela que o siga. Fuko o segue, e ele a leva a um de seus arsenais que ele tem. Graças ao tempo que esteve vivo, ele construiu bases em todo o mundo, caso precisasse. Dessa forma, ele pode enfrentar os caras da organização conhecida como União, e após o ataque mal sucedido de ontem, é quase certo que eles voltarão atrás dela. Fuko acha que eles podem ter sido assustados pelo meteoro caindo do céu ontem, e embora isso possa ser verdade para pessoas normais, não se aplica a eles, pois eles têm equipes de pessoas que podem desafiar as regras do mundo, como Fuko e Andy. Depois da luta, eles agora sabem exatamente o que suas habilidades podem fazer, enquanto Fuko e Andy ainda estão no escuro sobre o que vão enfrentar. Há 50 anos, os negadores realmente pegaram Andy e o fizeram passar por muitos experimentos em um laboratório enquanto o dissecavam repetidamente. Fuko fica chocada ao descobrir que Andy tem mais de 50 anos e pergunta quantos anos ele realmente tem, mas Andy a interrompe e pergunta o que ela acha que farão depois de capturá-la, destacando quantas pessoas morrerão enquanto eles tentam entender as regras do azar. Eles podem cortar os dedos dela para ver se o azar ainda funciona com partes do corpo separadas, ou até mesmo tentar coisas diferentes para ver o que acontece. Então ela tem que confiar nele para protegê-la deles, e assim eles partem juntos em uma viagem na estrada. Fuko pergunta a Andy se eles têm algum destino específico, mas ele diz que estão indo para onde a estrada os levar, ou seja, correndo para sempre, ou até que fiquem sem gasolina. Fuko está preocupada, porque isso significa que eles eventualmente serão capturados quando não puderem mais fugir. Ela começa a pensar que Andy estaria melhor se a deixasse para trás, porque ele pode acabar em um laboratório de novo se for pego. No entanto, Andy não tem a intenção de deixá-la para trás, antes que ela se apaixone por ele e possa matá-lo com o azar. Fuko aprecia ele por protegê-la, mas diz que não se apaixonará por ele. No entanto, Andy tem certeza de que eventualmente isso acontecerá. Enquanto Fuko está discutindo com ele, Andy nota uma rachadura no céu e percebe que a organização chegou. Há 50 anos, os que pegaram Andy surgiram de um desses portais. Eles
Ele diz a Fuko para se esconder, enquanto a União lança um robô gigante que esmaga Andy no chão e joga a Fuko contra uma parede, mas ela sai ilesa, graças ao equipamento de proteção que está usando. No entanto, não se pode dizer o mesmo de Andy. Fuko tenta correr para o lado de Andy, mas é puxada de volta por uma força desconhecida e se encontra presa a um sujeito estranho. Ela olha para cima e percebe que ele é um dos inimigos, então ela tenta se afastar dele, mas não consegue. O sujeito diz ao robô que conseguiu capturar Fuko, então o robô diz para ele matá-la, como foram instruídos, enquanto ele captura Andy. No entanto, o cara de cabelo azul não quer matar Fuko ainda, porque ela é fofa. Enquanto isso, Andy escapa do punho do robô e está prestes a atacá-lo com sua espada, mas de repente ele para de se mover completamente. Fuko pensa que o sujeito que a está segurando é a causa da paralisação repentina de Andy, mas quando Andy é socado para trás, ele recupera seu movimento e percebe que ambos os caras têm habilidades de restrição externa. O grandalhão paralisa o corpo de uma pessoa e o sujeito de cabelo azul pode assumir o controle do corpo, embora Andy não saiba exatamente o que eles estão negando para realizar isso. O sujeito de cabelo azul o elogia por descobrir tanto sobre suas habilidades em pouco tempo, mas diz que saber disso não vai mudar muito para ele. Andy se aproxima do robô e leva um soco no rosto, mas depois do soco consegue se mover novamente e devolve o soco para o robô. É assim que ele decide lutar contra a habilidade deles. Ele vai ser atingido e quando seu movimento voltar, contra-atacará. O cara de cabelo azul acha isso uma maneira louca de lutar, especialmente porque Andy ainda sente toda a dor de ser atingido. Fuko pergunta a Shen, o cara de cabelo azul, se eles estão realmente condenados a serem caçados para sempre pela União. Shen diz a ela que infelizmente é verdade, especialmente porque depois da queda do meteoro, seu nível de perigo subiu de 5 para 8. Portanto, não importa para onde eles vão, sempre haverá alguém indo atrás deles. Fuko pergunta por que ele e o robô não estão sendo caçados. Ele explica que eles são casos especiais porque fazem parte dos 10 membros de uma equipe especial da União. Depois de se juntar a essa equipe, você está isento de todas as perseguições, sobre a condição de que se comprometerá a realizar missões que lhe são atribuídas. No entanto, ainda há alguns testes que precisam ser feitos antes que alguém possa se juntar à equipe. No entanto, enquanto o robô está prestes a matar Fuko, ele diz a ela que não há vagas na equipe e que enquanto não houver vagas, não haverá novas adições. Mas antes que ela seja esmagada sob o punho do robô, Andy se aproxima rapidamente para salvá-la e diz que é uma ótima ideia se juntar à União, já que eles não serão caçados depois. E se ela e Andy se juntarem à equipe, eles só precisam se livrar de 2 para abrir espaço. Uma vez na equipe, ele não sabe o que eles terão que fazer, mas tem certeza de uma coisa: enquanto Fuko estiver com ele não a deixará morrer, nem a entregará a ninguém. Isso a deixa nervosa e possivelmente ela começa a se apaixonar por ele. Ela tira a luva e toca em Andy antes de sair correndo. No entanto, antes de sair, ela se vira para dizer a Andy que o azar provavelmente será maciço, mas não é porque ela está apaixonada por ele ou algo assim. Ela continua a falar enquanto Andy se afasta mais para perto dos dois. E então um caminhão gigante vem na direção deles em chamas, e todos são envolvidos pela explosão. Andy voa para fora e regenera seu corpo, mas os outros dois também emergem ilesos do acidente. Como isso não funcionou, Andy passa para seu próximo plano de ação e precisa descobrir exatamente quais são os poderes deles enquanto escapa para um prédio. Pelo que ele conseguiu ver até agora, o grandalhão nega todos os movimentos de Andy quando ele entra na postura de batalha. Sua habilidade é provavelmente o inevitável, mas Andy não tem informações sobre Shen, então ele acha que é melhor esperar até descobrir sua habilidade. No entanto, depois de um longo processo de pensamento, ele percebe que há várias dinamites com contagem regressiva chegando a 0. O prédio desmorona e Fuko fica se perguntando se isso faz parte do seu azar ou se foi apenas uma coincidência. O grandalhão se levanta nos destroços e resmunga sobre como estaria morto se não fosse por seu traje que o protegeu. Ele quer terminar a missão logo, então olha ao redor e encontra a mão de Andy nos destroços. Ele se aproxima e tenta contê-lo. No entanto, era uma armadilha e Andy aparece atrás dele, usando o dedo como uma arma e atirando na cabeça dele. Shen finalmente encontra Andy e vê que seu colega está morto, mas Andy ainda quer lutar, mesmo que já tenha garantido um lugar na União. Mas antes que Andy possa atacar, ele de repente para
para completamente. Fuko acha que as coisas estão ficando ruins, então ela tenta tocar em Shen para usar seu azar, mas ele também desvia disso. Shen diz a eles que seu poder afeta suas mentes, então não há como eles conseguirem atingi-lo ou escapar dele. Mas como seu colega está morto, há um lugar vago na mesa, então ele pergunta qual deles se juntará a eles. Andy diz que se é isso que aconteceu, então será Fuko que se juntará a eles, e ele não se importa em ser enviado para algum laboratório novamente. Fuko acha isso ridículo da parte dele se entregar tão facilmente, mas ele diz que encontrará uma maneira de escapar eventualmente, e mesmo que passe anos e ela seja uma senhora idosa, ele definitivamente a encontrará antes que ela morra. Shen acha que tudo foi resolvido e pede a Fuko para ir com ele, mas ela joga o casaco no chão e pede a ele para olhar para o lado por 10 minutos. Ele não vai fazer isso porque isso desativaria sua habilidade, mas ela diz que ele tem que fazer isso porque está prestes a fazer algo extremo com Andy. Graças ao seu azar, ela nunca teve nenhum tipo de relacionamento romântico. Então agora que há alguém disposto a arriscar sua liberdade por ela, ela sente que é o mínimo que pode fazer para lhe dar a melhor chance de ser morto pelo azar. E isso significa que eles têm que fazer isso bem ali no chão. Shen acha toda a situação engraçada e lhes dá uma opção para poderem ficar juntos. Se conseguirem matar um dos outros membros, ambos poderão se juntar a eles. Ele diz a eles que na Rússia, daqui a 3 dias, haverá outro deles lá para investigar um negador. Portanto, se conseguirem matar esse cara, estarão dentro. Mas ainda haverá outros atrás deles nesse meio tempo. Com isso, ele se despede e eles têm seu próximo destino definido. No entanto, nenhum deles tem passaportes, então eles vão pegar caronas pelo caminho. Andy finalmente pergunta a Fuko quantos anos ela tem, e ela responde 18. Então, depois de terminarem a missão, será a hora da festa da bebida. Enquanto isso, há uma garota em uma estação espacial que usa suas câmeras para observar a Terra e encontra um barco com Andy e Fuko a bordo. Andy está realmente aproveitando o passeio, pois modificou o barco para que ele vá muito mais rápido do que o normal, mas Fuko não está tão animada e está encolhida sob o assento por medo de serem caçados durante a viagem para a Rússia. No entanto, Andy não se importa com isso. Ele a puxa para fora e diz para ela se divertir. No final das contas, a covardia de Fuko faz sentido, pois eles são atacados por membros do sindicato no mar, e Andy é forçada a assumir o controle do leme para desviar dos mísseis que se aproximam. Fuko tem certeza de que estão condenados, já que um barco não pode escapar de um jato. No entanto, Andy não parece muito preocupado, pois no pior dos casos, eles podem usar a falta de sorte para escapar dali com outro desastre natural. Ela grita que não funciona assim e que o azar não é um ataque de área conveniente, mas Andy lhe diz que tudo depende de como você usa sua habilidade a seu favor. Ele pega uma granada e explica que sua habilidade pode ser usada para muito mais do que apenas prevenir a morte. Nesse caso, se ele cortar facilmente o braço e regenerar um novo no mesmo lugar, ele pode dispará-lo com uma granada. A granada explode o jato e Fuko acha que estão a salvo, mas Andy a lembra que ainda precisam matar um membro da União com o mesmo emblema de ouro que Shen tinha, que provavelmente indica que a pessoa faz parte dos 10 negadores do sindicato. Ele tem uma boa ideia de quem são alguns desses negadores. Um deles é a pessoa que fez a katana indestrutível que Andy tem. O outro é um cientista maluco que fez experimentos nele depois de ser capturado 50 anos atrás. E a última é uma garota que pode criar barreiras invisíveis do nada, o que foi como ela conseguiu capturar Andy pela primeira vez. Ela prendeu a cabeça dele em uma barreira e o deixou sem espaço para se regenerar. Então será muito ruim se ele tiver que enfrentá-la, mas mesmo assim, ele a enfrentará. E se for preciso, ele também tem a opção de ativar o azar de Fuko no pior caso. Fuko ainda protesta que o azar não pode ser usado assim, mas quando outro jato se aproxima, Andy diz que vai ter que entender os limites do azar antes que enfrentem uma situação realmente complicada. Fuko percebe que isso significa que Andy vai tocar nela novamente. Enquanto isso, a garota da estação espacial está olhando para a Terra e falando consigo mesma sobre o quanto ama Andy. Ela dispara algumas de suas barreiras invisíveis na Terra e destrói o barco instantaneamente. Andy se encontra na água e se pergunta o que poderia tê-los atacado. No entanto, antes que ele possa se preocupar com isso, ele tem que pensar em Fuko e resgatá-la. Ele a encontra presa sobre os destroços e nada em sua direção para salvá-la antes que ela morra. Ele se encaixa sob os destroços
destroços e usa a força de sua rápida regeneração para criar espaço suficiente para tirá-la de lá. Ele começa a nadar em direção à superfície e leva a Fuko até um pedaço flutuante do barco e a ressuscita antes de falar para ela levantar as mãos, já que estão prestes a ser capturados. Fuko pergunta se Andy pretende se render, ao que ele responde afirmando, embora esteja na verdade ganhando tempo para o seu plano. Ele pretende usar a falta de sorte dela para escapar e entender melhor como ela funciona. Até agora, sempre que a falta de sorte ocorreu, ela trouxe coisas de uma grande distância, como o raio e o meteorito, mas o que havia de tão especial nessas vezes era que o contato de Fuko com Andy tinha grande valor para ela. A falta de sorte teve que trazer algo proporcional ao resultado desse azar. Desta vez, ele encontrou algo que deveria ser proporcional à falta de sorte, então é o que provavelmente vai acontecer. No entanto, ao ouvir Andy mencionar isso, Fuko fica confusa, pois Andy ainda não a tocou, mas é quando Andy lhe diz que teve que fazer ressuscitação cardiopulmonar nela, já que ela se afogou e seus seios estavam atrapalhando, então ele os moveu. Ela fica muito envergonhada ao descobrir que Andy a tocou, mas Andy diz a ela que mesmo depois das compressões no peito, ela ainda não acordava, então ele fez respiração boca a boca nela. A vergonha de Fuko atinge o limite, assim como o vulcão em que estão sentados, que entra em erupção e os lança para cima do jato. Agora que está ao alcance, Andy muda para o modo Demon Slayer por um momento e realiza um golpe de espada que mata o piloto do jato, mas ao mesmo tempo não danifica a cabine do piloto. À medida que o jato cai fora de controle, ele entra na cabine com Fuko e a utiliza para escapar. Agora eles sabem que só precisam identificar algo que possa ser usado pela falta de sorte e tem uma quantidade proporcional de contato para ativá-la. Graças a isso, eles conseguiram um novo meio de transporte. Com isso, podem chegar à Rússia muito rapidamente, então eles vão a toda velocidade. No entanto, de manhã, o jato inicia uma sequência de autodestruição, já que as pessoas da União provavelmente descobriram que o jato foi roubado. Devido a isso, Andy e Fuko tem que se ejetar para evitar a explosão. Andy ainda está sorrindo, pois tem um truque na manga para aterrissar em segurança, ou pelo menos em segurança para Fuko. Ele aterrissa no chão, mas quebra todos os ossos do corpo para amortecer o impacto, e depois joga Fuko para protegê-la. Depois ele continua correndo como se nada tivesse acontecido. Andy diz a Fuko para manter a cabeça baixa, pois o negador pode chegar a qualquer momento. No entanto, Fuko fica fascinada pela bela paisagem à sua frente. É a primeira vez que Fuko sai do país desde que se tornou uma reclusa devido a seu poder. Andy diz a ela que pode aproveitar um pouco se quiser, já que a União é uma organização secreta e provavelmente não tentará nada quando houver pessoas por perto. Ele também diz que vai procurar um de seus antigos camaradas de guerra para ver se podem ajudá-los. Antes de partir, Fuko pergunta a Andy se a pessoa que vier para investigar for razoável, talvez eles possam conversar e resolver as coisas, mas ele diz que apenas a matará, já que ele ainda precisa conquistar um lugar entre os 10. Mas até lá ela pode se divertir um pouco. Infelizmente, Fuko não sabe muito sobre essa coisa chamada diversão de que ele está falando, e ela definitivamente não pode interagir com as outras pessoas, já que tocá-los literalmente os matará. E ela também não fala russo. No entanto, na praia ela esbarra em uma garota pintando, que se revela ser a garota da estação espacial com as barreiras invisíveis. Fuko parece não reconhecê-la, mas a garota percebe que ela é do Japão, o que ela adora. A garota comenta que Fuko está vestida com uma roupa que se parece muito com um uniforme escolar japonês. Ela elogia a pintura da garota, o que a faz puxar outro cavalete e pede a Fuko que pinte com ela. Embora Fuko já tenha pintado antes, ela não se considera uma boa pintora, então estava prestes a recusar a oferta. No entanto, ela se lembra de Andy dizendo para ela se divertir. As duas passam a noite pintando e a garota inicia uma conversa perguntando se Fuko gosta de mudanças ou que as coisas permaneçam iguais. Pessoalmente, a garota ama as coisas que permanecem iguais e não são influenciadas pelas coisas ao seu redor, o que é o motivo pelo qual ela adora tanto a arte. Fuko não sabe como responder a uma pergunta assim, então ela leva um tempo para pensar sobre isso, e elas continuam a pintar juntas. Ao cair da noite, Fuko finalmente termina sua pintura e mostra para a garota, mas ela fica confusa com as luzes brilhantes que Fuko pintou ao redor da lua. Fuko achou que a lua ficaria melhor com mais luzes
luzes no céu. Ela também tem uma resposta para a pergunta da garota sobre mudança. Até 4 dias atrás, ela estava presa da mesma maneira e pelos mesmos anos, mas então conheceu esse cara estranho e muita coisa aconteceu, incluindo sequestros, explosões, experiências quase mortais e mais explosões. Mas através de tudo isso, Fuko conseguiu mudar para melhor. A garota não concorda com a resposta de Fuko, mas diz que entende o que ela quer dizer. Enquanto faz isso, ela caminha sobre o lago e fica de pé sobre a água. Em seguida, ela puxa um grande pedaço de água e a faz flutuar no ar, o que confunde e choca Fuko. Andy aparece e tenta atacar a garota com um golpe de espada, mas ela consegue bloquear seu ataque. Enquanto ele cai, ele a chama de Gina e diz que ela está exagerando na maquiagem. Fuko pergunta quem é a garota e ele explica que ela é a mesma que o capturou há 50 anos. Isso significa que Gina tem pelo menos mais de 60 anos agora. Ela diz que foi informada sobre o que está acontecendo e sabe que eles vieram aqui para tentar matá-la e assim pegar o lugar dela entre os 10 assentos. Mas se eles quiserem tentar matá-la, ela não vai facilitar as coisas para eles.